Olha só, turma. Bom dia. Como vocês estão? Mais um dia, né? Nosso grande dia está bem perto. Amanhã, quarta-feira, dia 5, começaremos as nossas avaliações. Estudem, viu? Uma revisão aí quentinha do forno. Olha que já tem revisões desse assunto, né? Mas nós vamos fazer mais uma breve aí. Pela capa, você já deve saber que se trata de poluição da atmosfera, poluição do ar, não é isso? Então, o ar que respiramos, como nós já aprendemos, é composto, é formado por uma mistura de gases, né? Ele é extremamente importante para a vida de todos os seres vivos, né? É extremamente importante para a nossa vida e de outros seres vivos, para a vida do homem, do ser humano e de todos os outros, não é isso? Quando o ar fica poluído, o que é que acontece? Quando o ar fica poluído, aumenta a concentração, a quantidade de substâncias químicas, substâncias poluentes que causam poluição, que são prejudiciais à nossa saúde e que pode provocar alergias e intoxicações. A poluição do ar são mudanças na atmosfera que causam dano, que causam mal à saúde da população humana, causam mal em animais e em plantas. A poluição do ar é provocada principalmente pelos motores dos veículos, né? Pelas indústrias como as siderúrgicas, refinarias, né? Refinarias de petróleo, fábricas de cimento e papel, queimadas e incineração do lixo doméstico. Os veículos como automóveis, ônibus, motos, caminhões e etc. são os principais agentes poluentes do ar. São os principais causadores da poluição do ar, principalmente nas cidades grandes, onde a concentração de veículos, de automóveis, de motos, caminhões, ônibus é bem maior do que nas pequenas cidades, né? Ou até mesmo do que na área rural, né? E é bem diferente da área urbana, no caso. A área urbana, ela sempre terá um índice de poluição maior do que na área rural. Por quê? Porque nós sabemos que na área urbana nós temos menos quantidade de áreas verdes, né? É diferente do campo, onde há uma quantidade maior de áreas verdes. Isso faz com que o ar não fique tão poluído. Esses veículos liberam na atmosfera ou no ar um gás incolor, que é sem cor, inodoro, sem cheiro, extremamente tóxico, ou seja, altamente tóxico, conhecido como monóxido de carbono ou CO2. Esse gás vai para a atmosfera, ele é muito prejudicial para os seres humanos, principalmente para os seres humanos. No nosso organismo, ele se junta à hemoglobina, né, que é responsável por transportar, faz parte, é uma das composições do nosso sangue, do glóbulo vermelho, e ele transporta o oxigênio para o nosso cérebro, para o coração. E daí muitas pessoas, às vezes, nas grandes cidades onde tem o índice de poluição é muito alto, né, perderem até a consciência, né, ou passarem mal justamente por causa dessa falta de oxigenação, que no nosso organismo, esse CO, esse monóxido de carbono, vira uma hidroxicarboxina e é muito prejudicial para o nosso organismo, até porque se fala do monóxido de carbono, é algo que deriva do gás carbônico, né? Que é um gás prejudicial para todos nós, né? A presença dele no ar é muito prejudicial para os seres vivos, principalmente que nós que precisamos do oxigênio para respirar. O oxigênio é um gás vital para os seres humanos. Controlar a quantidade de poluentes emitidos por indústrias, né, é necessário. Isso faz parte de quê?
de como amenizar essas consequências da poluição do ar, né? E como nós podemos fazer isso? Claro que cada um tem que contribuir de uma forma, né? Mas os grandes e maiores causadores dessa poluição do ar deveriam ter essa consciência de controlar a quantidade de poluentes emitidos nas indústrias, como a gente já viu, colocando, né, filtros nas chaminés das indústrias, das fábricas, das refinarias, né, para que não se lance na atmosfera, não se lance no ar tantos poluentes químicos, reduzir o uso de combustíveis fósseis, que é algo que se vem testando, mas você vê falar muito durante as campanhas do meio ambiente, né? No meio do meio ambiente, proteção de meio ambiente, aí todo mundo lembra, né? E quais são esses combustíveis fósseis? São a gasolina, né? O diesel e o carvão, ok? Utilizar combustíveis biológicos ou biocombustíveis, são aqueles produzidos a partir dos vegetais, como da soja, do milho ou da cana-de-açúcar. No exemplo da cana-de-açúcar já existe o álcool, né, que é utilizado como combustível para veículo. Preservar áreas naturais e promover o reflorestamento das áreas degradadas, ou seja, preservar áreas naturais são maior quantidade de áreas verdes, é uma necessidade muito grande. A gente já ouviu falar que a floresta amazônica, você já deve ter ouvido falar, principalmente no mês de junho, que é a Semana Mundial do Meio Ambiente, mês de outubro, que fala da preservação dos animais, e se fala muito da floresta amazônica como o pulmão do mundo, porque é a maior floresta que existe no mundo. Ela abrange vários países da América do Sul, né? Então é muito extensa. Só aqui no Brasil ela ocupa aquela parte toda da região norte. Então nós percebemos a tamanha importância. Por que isso? Porque falamos que ter essas áreas naturais, essas áreas verdes é importante. Porque nós aprendemos que as plantas são responsáveis pela purificação do ar. As plantas têm um papel muito importante. Quando as plantas fabricam o seu alimento, o que é que elas fazem? Elas retiram da atmosfera, elas retiram do ar o gás carbônico e liberam no ar o oxigênio, porque o gás carbônico ela precisa para fabricar o seu próprio alimento. Então, quanto maior o número de áreas verdes, menor será a poluição da atmosfera, ok? Então, o reflorestamento é o plantio de novas árvores nas áreas desmatadas. E desmatamento é justamente a derrubada de uma grande quantidade de árvores, ok? A destruição. Então, como já expliquei, aí dentro da nuvem tem, né? As plantas renovam o ar. Elas absorvem o gás carbônico e liberam o oxigênio, para não esquecer dessa função importantíssima das plantas. As algas marinhas, elas são as maiores responsáveis pela renovação do ar. Elas produzem mais da metade, ou porque são 55% do oxigênio que o planeta necessita. As algas, né, são aquelas plantinhas que parecem ser feitas de gelatina que nós encontramos no mar, né, na praia. Então, as algas marinhas, elas produzem mais da metade do oxigênio que o planeta necessita. Por isso, são também de suma importância. Fiquem ligados no nosso recadinho, fiquem atentos às orientações do nosso grupo, estudem para tirar uma boa nota, façam os seus gabaritos, viu? Vamos lá, galerinha. Vamos lá, nossa aula de geografia. Revisando mais uma vez a agricultura. Qual a importância dessa atividade econômica, né? O que é agricultura? O que é agricultura? Então, vamos lá. Agricultura
é o trabalho de cultivar a terra. Quando eu falo cultivar, eu falo em plantar. A pessoa que trabalha na terra, sabe? Ela está plantando, ela cuida, ela ara e ela semeia a terra para colher. Então, o que é a agricultura? É o trabalho de cultivar a terra. Quem são os agricultores? Agricultores são as palavras que cultivam a terra, que trabalham na terra, plantando e colhendo. Esses produtos agrícolas, eles são consumidos in natura, ou seja, eles não são processados. Esses produtos que são produzidos na zona rural, né, que são plantados, os vegetais, né, isso, os cereais como o arroz, feijão, que são cereais, ok? Eles são plantados e são consumidos in natura, por quê? Porque eles são recolhidos, né? Você pode levar diretamente para a sua mesa, eles são colhidos e você pode levar diretamente para a sua mesa, certo? Quando você ouve falar em alimentos processados, são aqueles alimentos que foram para a fábrica, para a indústria e foram transformados. Por exemplo, eu planto tomate e vendo esse meu tomate para uma fábrica que produz molhos de tomate, ketchup, extrato de tomate, ok? Tudo que se pode fazer com o tomate. Então, esse tomate ele vai ser processado, ele vai ser transformado em produtos enlatados que vão levar uma quantidade enorme de conservantes que são prejudiciais para a nossa saúde, porque são produtos químicos fortes que são colocados nesses produtos para que eles durem nas prateleiras dos supermercados sem serem refrigerados. Ok? Então, toda vez que você ouve falar em alimento processado, é aquele alimento que foi transformado, que foi para a indústria, para a fábrica, para ser modificado. Quando eu falo in natura, é porque você aproveita ele, você colhe e come e pronto. Ou então você compra nas feiras livres. Nas feiras nós encontramos alimentos in natura, não é? Você encontra tomate, cebola, pimentão, todas as hortaliças, não é isso? As verduras. Então você tem que estar atento a diferenciar esses alimentos. As atividades agrícolas precisam de solo fértil, terrenos planos e água, porque isso é essencial para o desenvolvimento da planta, para dar vida à plantação. Ninguém planta em uma ladeira, não é isso? Nem ninguém planta, faz a sua horta ou seu local de plantio em um buraco, né? Cava um buraco para fazer tipo um túnel, uma armadilha para algum animal e vai plantar ali. Não, são local preparado, locais planos, todo bem preparadinho. Um solo que seja fértil, que tenha todos os nutrientes que a planta necessita e próximo de algumas reservas, né, como a gente já viu, de água, de rio ou de cisternas, de poços, de açudes, para que este local possa ser irrigado, né, com bastante frequência ou de acordo com a necessidade da plantação. Tipos de agricultura. Então, quais são os tipos de agricultura? Nós temos a agricultura comercial, né? E nós vamos estudar e saber o que é essa agricultura comercial. Temos a agricultura de subsistência, né? E temos a agricultura orgânica, ok? Vamos começar da agricultura comercial. Se está falando em agricultura comercial, é aquela na qual os produtos cultivados, produtos que são produzidos, são destinados para o comércio, ou seja, os grandes fazendeiros, né, que utilizam maquinários, que tem o agrônomo. O agrônomo não é o lavrador, não é a pessoa que trabalha na terra. Agrônomo é uma pessoa que estudou para aprender a lidar com as propriedades do solo, os tipos de planta, ver as sementes, entendeu?
saber como lidar com determinada semente, com determinada planta, qual é o solo próprio para ela se desenvolver, onde deve ser plantada, como pode proceder, como combater as pragas que são os insetos e várias outras coisas que surgem, né, fungos que dão nas plantações, certo? Então não confunda agrônomo com o agricultor, ok? Esses produtos eles são vendidos no comércio interno ou no comércio externo, ou seja, os produtos que são produzidos na área rural de Valença, eles são vendidos aqui dentro de Valença, ou seja, isso é um comércio interno, não saiu da cidade de Valença. Se este produto ele é mandado para Santo Antônio de Jesus, para Cachoeira, ou se é mandado para Salvador ou para outros estados, isso aí é um comércio externo, porque foi fora de Valença. Então, interno é aquilo que é dentro, externo, ó, fora, ok? Nesse tipo de agricultura, o trabalho é remunerado, ou seja, as pessoas que trabalham nas fazendas, nos sítios, nas chácaras, mesmo que não produzam muito, seja uma produção pequena, mas que seja destinada para o comércio, destinada para a venda, essas pessoas recebem um salário, ok? Elas são assalariadas, elas trabalham para receber um valor por aquele trabalho desempenhado. Os agricultores trabalham em propriedades com técnicas e máquinas próprias, como eu já falei, né? Esses agricultores recebem orientação dos agrônomos para saber como desenvolver aquele plantio. São utilizadas substâncias químicas para proteger a plantação. Então, nós já até aprendemos que essas substâncias químicas, além de prejudicar o ser humano, também prejudicam o solo, porque acaba contaminando, poluindo o solo, né? Que são os pesticidas, às vezes adubos químicos que são utilizados para colocar na plantação. A Pro acabou repetindo aí a resposta do slide, uns dois tópicos que eu já acabei de explicar, saiu repetido. Eu nem prestei atenção a isso, viu? Desculpem. Aí nós temos aí a agricultura de subsistência. O que é a agricultura de subsistência? São aqueles produtos que são cultivados, que são plantados para o consumo da família do agricultor. Ou seja, aquela família planta, mas ela não vai comercializar. Ou se ela chegar a comercializar, ela vai comercializar, ela vai vender um pouco daquela plantação para comprar os produtos que ela precisa, que são processados, certo? Então, a agricultura de subsistência é destinada para a própria família do agricultor. Geralmente, a família toda trabalha na plantação. Vocês estão vendo aí uma foto de duas crianças trabalhando na plantação, né, com a enxada plantando milho. E aí nós temos outras fotos nas aulas anteriores, porque esta aqui é uma revisão. A Pro colocou imagens de famílias grandes, né, trabalhando na plantação, na agricultura de subsistência. Nessa prática agrícola não há remuneração, essas pessoas não recebem salário porque elas estão trabalhando para o próprio sustento, certo? Não trabalham com grandes máquinas, nem possuem técnicas avançadas, até porque eles têm poucos recursos. A agricultura orgânica. A agricultura orgânica é algo que nos dias atuais está se falando muito, porque os produtos eles não recebem adubos químicos e substâncias químicas, né? Então, o que se utiliza na agricultura orgânica são adubos naturais para que possa fertilizar o solo. Ou seja, geralmente usa-se aquela técnica das minhocas para afofar a terra, né? Se produz o próprio adubo orgânico com restos de alimentos, cascas de vegetais, né? Ou seja, folhas de vegetais, cascas de verduras, de frutas, e assim se produz um adubo natural, orgânico justamente por isso,
porque é algo que vem da natureza, ele se degrada, se compõe e volta para o solo, misturando e fortificando aquele solo. Também não utilizam máquinas nem produtos químicos, até porque a produção é bem pequena, porque é algo muito mais caro. Os alimentos são mais saudáveis, são mais resistentes, não estragam com tanta facilidade como os alimentos que recebem química, mas em compensação eles são bem mais caros e mais dispendiosos, né, para as pessoas que cultivam esse tipo de produto. Então, continuem estudando, fiquem atentos, vocês têm bastante atividade sobre esse assunto no caderno de vocês, né? Acompanhem as nossas aulas e façam atividade, que a Pro não colocou o diário aí também, acabei percebendo isso. E o nosso diário é atividade de geografia no caderno, ok? Atividade de geografia no caderno.